Olá, pessoal, tudo bem? Professor Edivaldo aqui na área. Estou aqui na reta final com você para te dar umas dicas aí, para você conseguir essa vaga aí tão almejada e ser colega nosso aqui na Prefeitura de São Paulo, certo? Então, qual é o primeiro ponto que você deve sacar agora? É organizar o seu tempo de estudo nessa reta final. Então, eu aconselho a você pegar o tempo que você tem agora e dividir pelo que você tem para fazer. Aí você vai montar o seu planejamento de aula, reta final. É isso que você precisa entender aqui. Beleza? Vamos nessa então? Acompanhe comigo aqui. Vamos lá, pessoal. Vou trabalhar um pouco mais com você aqui os procedimentos de comunicação ao Conselho Tutelar. Instrução normativa número 20, de 26 de junho de 2020, alterada pela Instrução Normativa 21, de 13 de julho de 2020. Então, o que é uma instrução normativa? É quando a Prefeitura de São Paulo ela prepara um documento falando como a escola deve agir, como ela deve trabalhar. Então, é isso que a gente chama de instrução normativa. É sempre preparada aí pela Secretaria de Educação para poder ser implantado aí na escola. Então, funciona dessa forma. Então, eu vou trabalhar com você essa instrução normativa aqui, 20, que vai falar justamente aí do Conselho Tutelar. Vamos lá? Caminhar um pouquinho mais aqui. Olha aí, artigo 1º, estabelecer procedimentos para a comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados nas unidades educacionais da rede direta e de parceria. Bom, a rede parceira, na realidade, como é que funciona isso, gente? É assim. É muito importante aí na Prefeitura de São Paulo, existem críticas que fazem sobre a rede parceira, mas, como vocês sabem, no município de São Paulo não existem tantos terrenos assim para você construir. Primeiro, que para você construir uma escola demora-se muito. Segundo, que nós não temos espaços, né, para essa construção dessas escolas diretas. Então, qual foi a saída? Trabalhar com parceria. Então, tem uma instituição que monta a escola, que organiza a escola, e, consequentemente, a Prefeitura de São Paulo ela paga para essa instituição tocar essa escola. Aí a instituição ela vai contratar os professores, os profissionais que irão trabalhar nessa escola de educação infantil, prestando serviço aí para a Prefeitura. É uma parceria. Então, é assim que funciona. Parágrafo único. Para os efeitos dessa instrução normativa, considera-se bebê do nascimento até 2 anos de idade. Isso aqui é muito importante, porque pode ser uma questão de prova. Porque ele vai colocar a educação infantil, vai dividir 6 EMEIs e CMEIs, e aí eles vão fazer esse trocadilho aí com as idades. Então, bebês do nascimento, ou seja, de 0 a 2 anos. Ponto. Tranquilo? Bebê do nascimento, criança entre 2 aos... Olha só, criança entre 2 anos e 12 anos incompletos. Isso aqui é ECA, hein? Muito importante. Eu vou repetir. Criança entre 2 e 12 anos incompletos. Ainda é criança, porque você já acha que depois dos 11, não sei o quê, já é adolescente. Não. Até 12 anos incompletos ainda é considerado de crianças. Beleza? Então, bebês até 2 anos e crianças de 2 a 12 incompletos. Pergunta de prova, hein? Eu tenho certeza. Marque aí na sua memória afetiva e no seu caderninho. Adolescente entre 12 anos e 18 anos incompletos. Então, até 18 anos, 17,5 e tal, né? 18 anos incompletos, você tem aí adolescentes. A partir de 12 anos completos. Beleza? Percebeu? Então, isso aqui você precisa guardar essa planilha com muito carinho, porque isso aqui é uma questão de prova. Muito importante. Artigo 2º. Caberá à chefia imediata da unidade educacional comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de casos de violência, por meio de termo de notificação na
conformidade do anexo único, parte integrante dessa instrução normativa. Então, na instrução normativa, você vai ter um anexo, e esse anexo tem como o responsável lá pela escola, que é o pessoal da equipe gestora, notificar, tá? Ou seja, preencher aquele documento e encaminhar ao conselho tutelar. Aqui é uma pegadinha de prova. Ele vai chegar e falar que você que vai fazer o encaminhamento quando você encontrar algum problema. É assim? Não. Você tem que comunicar à chefia da escola, é essa chefia que vai fazer a comunicação ao conselho tutelar. Isso aqui é uma pegadinha de prova. Porque quando chega na hora, você não lembra, não teve aula aqui com o professor Edivaldo, e aí você vai embarcar nessa, mas eu estou te avisando para não embarcar. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Os funcionários da UE devem relatar à chefia os casos de suspeita ou confirmação de violência imediatamente após tomarem conhecimento do fato, sob pena de infração administrativa sujeita a multa nos termos de artigo 245 da Lei Federal, no 8.069 de 1990, ou seja, no ECA. Então, o ECA é muito claro. Se você detectar algum problema, você tem que imediatamente acionar a chefia, e essa chefia da escola que vai tomar as providências, porque a sua parte foi feita. Segundo, a comunicação de que trata o caput dessa lei deve ser mantida em sigilo, com o intuito de preservar a intimidade e o interesse social, ficando da unidade responsável. Muito cuidado, porque aqui entra a fofoca. Ah, porque ficou sabendo, já fala para um, para outro, e aí daqui a pouco chega nas famílias. Gente, não é assim. Olha o que diz a lei. Precisa manter sigilo. Olha a aula lá que eu coloquei para vocês, lei de proteção. Trabalha com essa questão aqui do sigilo, percebeu? Então é importante, não embarque naquela questão aí das fofocas que ocorrem nas escolas. Você tem que manter sigilo, é você e a gestão lá da escola, a chefia responsável, é que vão conversar para poder fazer o encaminhamento. E é a chefia que vai fazer o encaminhamento, você só vai passar para ela. Tá legal? Comunicar as notificações ao Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem do NAAPA. Onde fica o NAAPA, professor? O NAAPA fica na DRE. Ele é ligado ao DIPED, da DRE. DIPED é o órgão que cuida da educação da DRE, Diretoria Regional de Educação. Então, é esse órgão que é responsável por trabalhar essa questão aí da vulnerabilidade das crianças e bebês nas escolas. Então, o que faz o NAAPA? Acompanhar o andamento do caso junto ao Conselho Tutelar. Então, o NAAPA, ele faz o quê? Ele faz essa ponte entre a escola e o Conselho Tutelar. Por que tem que ser assim, professor? Porque, normalmente, o responsável pelo NAAPA é uma pessoa já treinada, que já conhece o território, já sabe como lidar com isso, para manter justamente o sigilo. É assim que funciona. Beleza? Olha C. Informar os serviços de saúde e de assistência social da região. Aqui é o que a gente chama de rede, tá? Então, a escola ela vai formando uma rede. Então, tem a saúde, tem a GCM, tem um conselho tutelar. Então, tudo vai formando essa rede de proteção para essas crianças e bebês, crianças pequenas e bebês, jovens, adolescentes, assim por diante. Tá bom? Manter o devido sigilo em relação aos procedimentos de notificação, não compartilhando com a família ou responsável pela possível vítima as suspeitas da situação de violência. Redação dada pela Instrução Normativa SME 2021-2020. Então, não pode você, a criança, o bebê, né, que sofre essa violência, você passar diretamente para a pessoa responsável lá que está praticando isso. Não funciona dessa forma. Então, por isso que o NAAPA tem que entrar em ação, para justamente trabalhar essas questões aí com a escola e dar esse apoio. A comunicação ao Conselho Tutelar não está condicionada a registro de boletim de ocorrência. Não necessariamente. O
Porque boletim de ocorrência é a polícia militar, a delegacia. Necessariamente, se for o caso, não há necessidade de fazer isso. Você já pode ir direto ao Conselho Tutelar, via na APA, e já fez aquela organização, já chamou na APA, a responsável já foi até a escola, já conversou, já fez as orientações, e a partir daí, essa conexão com o Conselho Tutelar. Beleza? Então, é assim que funciona. Artigo 3º. Nos casos de violência física, além das ações relacionadas ao artigo 2º desta instrução normativa, a chefia imediata deverá comunicar também à vara da infância e juventude do domicílio da criança. Quem é a chefia imediata? É justamente a direção da escola. O diretor, a diretora que tem lá, que tem que fazer esse movimento aí. Artigo 4º. Por ocasião da suspeita ou revelação espontânea de casos de violência, compete à unidade educacional. Aí vem os itens. Como é que essa escola ela vai se comportar? E é importante você ficar atento a essas questões aqui para saber a quem você deve recorrer. Porque na hora da prova eles vão fazer as pegadinhas, levar você a achar que é você que tem que ir direto ao Conselho Tutelar. E não é assim que funciona. Beleza? Aqui ele já... Por isso que chama normativa, né? Que ele vai normatizar o passo a passo, o que deve ser feito. Priorizar e proteger a intimidade e condições pessoais da vítima ou testemunha de violência. 2. Zelar contra qualquer tipo de discriminação da vítima e de seus familiares ou responsáveis, representantes legais aí, como eu te falei. Então, você tem os familiares e se o bebê, a criança, estiverem ligados, por exemplo, a um abrigo, você tem lá os responsáveis pelo abrigo, que justamente cuida aí dessas matrículas, de acompanhar o dia a dia, de organizar a vida desses bebês ou crianças. Entregar cópia de termo de notificação depois de protocolado no Conselho Tutelar para o diretor regional de educação, que providenciará a ciência do supervisor escolar de referência da unidade educacional e acionará os setores competentes para acompanhar a situação. Então, é grave? Fez o termo, notificou, encaminhar para a Diretoria Regional de Educação, fala aí através do diretor regional, né, mas entra no gabinete, e aí já tem ali o departamento jurídico, ou mesmo aí a supervisão, que vão entrar em ação para as providências cabíveis. Manter o sigilo das informações recebidas da vítima ou testemunha de violência. Adotar as ações articuladas intersetoriais multidisciplinares, coordenadas e efetivas com rede de proteção social do território voltada ao acolhimento e o atendimento integral às vítimas de violência. Então, tudo isso está relacionado aí a esse conjunto, a essa organização, para poder, da melhor forma, né, cuidar da segurança aí das crianças, jovens e adolescentes. Tranquilo? Artigo 5º. Na hipótese de revelação espontânea de violência, o servidor envolvido deverá, mediante conhecimento da chefia imediata, acolher a vítima, resguardando-a, protegendo-a e o sofrimento de forma que receba tratamento digno. Tudo, como eu falei para você, precisa passar pela chefia imediata. É ela que vai trabalhar com você, como deve ser feito, o encaminhamento, direitinho. Você não pode direto, mas sim com autorização dela. Interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção da sua confiança, a confiabilidade dos dados obtidos. Isso é quando, normalmente, por exemplo, um ATE ou uma professora que tem aí acesso, que tem a criança, ela tem essa confiança de passar as informações e, consequentemente, você vai acolher e, com a autorização da chefia, ela vai falar para você o que deve ser feito. Proporcionar espaço adequado, tempo para que a vítima exponha suas ideias, ou seja, não pode ser em um lugar que tem movimento, que as pessoas estão ali observando, mas sim um espaço tranquilo para poder ter essa conversa, buscar essas informações, fazer o acolhimento, tudo direitinho. Buscar formas de
esclarecer as eventuais dúvidas suscitadas pela vítima. Ok, orientação, né? Assegurar condições para a comunicação da criança e do adolescente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Aqui é um trabalho específico, né, quando ocorrer, ter uma atenção a essas questões e assegurar da melhor forma a preservação aí dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes. Preservar em consciência com a legislação, em consonância com a legislação vigente, a identidade social, cultural, costumes e tradições, quando se tratar de imigrantes ou povos pertencentes a comunidades tradicionais. Então, aqui a gente tem essas questões, né, importantes. Na cidade de São Paulo, existe um acolhimento dessas pessoas da melhor forma possível, porque elas são vulneráveis. Os imigrantes, quando eles chegam, normalmente eles têm problemas, né? Porque se a pessoa tem dinheiro, é rica, ela já tem todo né, uma rede de proteção aí que ela paga. Mas se não tem, é a gente que tem que flexibilizar e dar, né, fornecer essa rede aí para proteger essas pessoas. Tranquilo?